homens. Glória. Vai ser o terceiro, o quarto, o quinto. Eu creio. Vai ser o décimo. Eu creio. E assim vai. Aleluia. Porque a tendência de algo que é feito por Deus é sempre crescer, né? Nunca é diminuir. Deus abençoe a vida da pastora Márcia, da Zona, do evangelista Alcino, paizão. Aleluia. Esse casal que nós amamos, aprendemos a amar, gratidão a Deus pela vida deles, mas também quero agradecer a vida do meu amigo Vitor. Obrigado aí pelo convite, tá, meu amigo? Deus abençoe sua vida também, de uma maneira poderosa, especial. Aleluia. E também minha esposa, essa linda mulher, Aleluia. sempre está comigo. Muito obrigado, tá? Deus abençoe sua vida e parabenizar todos os homens. Aleluia. Camisa Glória. linda. Eu já tenho a minha. Vou vestir depois do culto, vocês vão ver. Aleluia. Linda, né? Agora é uma coisa que eu fiquei triste, né? Porque a pastora falou que não tem um ADPU, né? Eu fiquei triste. Eu quero ficar caráter, eu quero ficar ADPUense, né? Meu Deus. Tô brincando. Deus abençoe de uma maneira poderosa em nome de Jesus, tá? Queridos, abra sua Bíblia, por favor, do tema da qual foi falado aqui durante o culto. Deus abençoe os pastores, os ministros, a essa casa. Mateus, meu amigo Mateus, meu Deus, é tanta coisa na mente. Meu amigo Mateus, obrigado, tá? Ele falou, ligou para mim, disse que estaria vindo aqui, fez. Aleluia. Avisou para a senhora, não avisou, né? Ele falou que ia fazer uma surpresa vindo aqui. Deus abençoe, meu amigo. Muito obrigado, tá? Deus abençoe sua vida, sua esposa, sua casa, seus projetos. E que tudo venha prosperar em nome de Jesus, tá? Glória a Deus. Bom, 1 Samuel 16. Bom que tem slide aí, né? Então, Aleluia. o pessoal já acompanha aí no slide. 1 Samuel, capítulo de número 16. Eu estou feliz porque eu ganhei no sorteio. Isso. Nunca ganhei no sorteio na minha vida, eu ganhei. Gente, que isso, eu estou muito feliz. 16, versículo 7, quem achou, diga eu achei. Eu achei. Bom, a minha é King James, mas aí já está numa tradução onde fica bem plausível para todos, mas o texto é o mesmo. Diz assim, na minha Bíblia está escrito, então, Yahvé assegurou a Samuel, não atendes pela sua aparência e nem pela sua altura, pois eu o rejeitei. Eis que Deus enxerga não como o ser humano vê, porquanto o homem julga e toma em elevada consideração a aparência, mas o Senhor conhece o quê? O Senhor conhece o quê? Amém. Pode se sentar, por favor. Glória. Queridos, quando disser tem 3, os senhores somente fale o tema, o homem segundo o coração de Deus, do tempo 3, 1, 2, 3 e... O homem segundo o coração de Deus. Bem mais forte para ficar bem firme, meu pai. 1, 2, 3 e... O homem segundo o coração de Deus. Bom, antes de nós falarmos sobre essa célebre chamada de Davi, nós precisamos recorrer a alguns pormenores. A parte do clímax espiritual e até mesmo a história que nasce essa narrativa. Mas para isso eu preciso que os senhores agora emprestem a sua memória, a sua mente, de forma que os irmãos possam perceber e enxergar 3 perguntas que eu quero fazer para os senhores. E toda a atenção agora é pouca para o muito que Deus vai fazer na vida dos senhores. Vamos lá? A primeira pergunta é retórica. O que é uma pergunta retórica? É uma pergunta que não precisa de resposta. A pergunta é, primeiro, como Deus escolhe alguém? Segundo, por que Deus, ele rejeita uns, mas levanta outros? E o que de fato define um homem segundo o coração de Deus? São essas 3 perguntas retóricas, não precisam responder, que nós vamos descortinar o discorrer do texto, para que nós possamos encontrar essas respostas. Vamos lá? Bom, o texto aqui, Israel, ele vive em um tempo de luto, e não é um luto de veste. Por que eu entro nessa narrativa de quesito de luto, não de veste?
Porque no livro chamado Usos e Costumes Judaicos, os judeus eles têm uma diferenciação de luto com nós brasileiros. Nós brasileiros temos um tipo de luto, de sair, de enterrar um ente querido. E quem aqui já perdeu um ente querido sabe muito bem do que eu estou falando. O luto deles eles levam totalmente ao extremo. É tanto que a palavra luto aqui no hebraico é avelut. Avelut é a palavra luto em hebraico. Porém, o avelut, ou luto, ele é de diferentes etapas. E por ser de diferentes etapas, são inúmeras etapas, mas eu não quero destacar todas aqui, até porque vai tomar bastante tempo. Mas eu quero destacar duas aqui que eu achei bastante interessante. A primeira etapa é chamada de Ninut. Ninut significa um luto breve, ou um luto imediato. Como é que esse luto imediato acontece? É quando se o enlutado perde o ente querido, enterra-o de forma rápida, por conta de Deuteronômio 21, 23, fala sobre isso, que é necessário enterrar rápido, para que não possa contaminar e nem tampouco bloquear a sua herança. Só você ler o texto que você vai entender. Então, com base nisso, esse luto ele dura 24 horas. Esse período de 24 horas, o que o enlutado faz? Ele não come, ele não bebe, ele não toma banho, e para piorar a situação, ele rasga suas vestes, fica descalço. Mediante essa primeira etapa do luto, vem a segunda etapa do luto, que é chamado de Shiva. Não Sheva, e sim Shiva. Esse Shiva, dentro da gramática hebraica, é chamado de uma gramática longa, extensa. E por que é extensa? É porque fala de 7 dias. Quantos dias? 7 dias de luto extremo. Se aquilo que na primeira etapa já consideramos uma humilhação extrema, um luto extremo, já aqui é 7 dias. Nesse período de 7 dias, o que eles fazem? Não celebram as 3 festas que eles sempre celebram, que é a festa da Páscoa, do Tabernáculo e também do Pentecostes. Eles não celebram isso, não recebem visita, e quando recebem, olha interessante, não é normalmente quando nós visitamos uma pessoa que está enlutada. Inclusive, há uma certa feita, um casal de amigo meu perdeu um ente querido. Então eu cheguei lá e falei, meus pêsames, eu abraço, a gente fala, dizendo que Deus conforte o coração. Mas aqui é diferente. Na cultura hebraica, aqui na cultura judaica, não é a pessoa que visita que fala. Tem que esperar um enlutado falar, para que assim a pessoa que está visitando possa dar a primeira palavra. Mas por que isso acontece? É porque eles já estão demonstrando no corpo aquilo que a alma já está sentindo. E o que a alma está sentindo? Rasgado, humilhado, sujo, sem vida. Mas aqui, gente, não é um cenário onde alguém morreu. Eita, tá forte o negócio aí. Aqui não é um cenário onde alguém morreu. Até porque, gente, Saul ainda era rei. Mas o que causava o luto não é pelo rei estar no trono, mas é que Deus não estava mais com ele. Aleluia! Vamos lá, vamos começar. Ou seja, Saul estava vivo, mas o propósito dele já estava morto. Israel tinha rei, mas infelizmente perdeu a presença de Deus. O líder está até lá, mas o céu está silencioso. E pasmem os senhores aqui, abrindo um parênteses aqui rapidamente para aplicar. Infelizmente, isso aqui parece ser um trocadilho, mas não é. Mas infelizmente, tem líderes, isso aqui não acontece aqui não, acontece em outros lugares. Tem líderes que estão até na casa do Pai, mas Deus está do lado de fora batendo na porta. É como diz um grande sábio, é a igreja cheia de pessoas vazias. O que adianta eu dizer, Yeshua, Senhor venha, Senhor venha até nós, bata a porta, entra porque o Senhor pode entrar. Mas o que adianta nós dizermos nos nossos lábios, Senhor pode entrar, sendo que nós trancamos a porta e Ele está batendo, eu quero entrar. Assim era o cenário que estava. Saul pensando que tinha a presença,
sendo que ele já perdeu há muito tempo. Vamos lá? Então, com base nisso, nós precisamos entender uma coisa, que é nesse vazio espiritual que a Bíblia começa a provocar uma pergunta desconfortável. E qual que é? Bom, o texto de 1 Samuel 13,14 diz que o Senhor já encontrou um homem segundo o coração. Mas 16, verso 7, Deus ainda está ensinando alguém a não olhar para a aparência, mas olhar para o coração. É isso que prende a alma e revela para nós um segredo. Deus não escolhe como nós escolhemos. Às vezes, pastora Mara, evangelista Alcino, Deus escolhe antes mesmo de revelar. Já viu aquela pessoa que nunca tu viu na vida? Vou dar um exemplo aqui de hoje em dia. Quem aí já sabia quem é a Maria Marçal? Ninguém sabia, né? Ela apareceu do nada, né? A gente pensa assim, nossa, do nada. Estourou do nada. Ela cantou uma música e estourou. Mas só que nós dizemos que é do nada. Mas lá atrás Deus está dizendo, você não sabe. Eu já escolhi há muito tempo. Eu só esperei o momento certo para Eu não sei se alguém aqui vai pegar essa palavra. Deus, eu recebi um dia essa palavra, eu entendi. Deus não está te escondendo à toa. Deus, ele não te escolheu à toa. Ele te escolheu para no momento certo. Já tem mão levantada. Não tem mão levantada aqui. Cadê o glória da igreja? Deus, ele te escolheu hoje. Para quê? É para no momento certo ele soprar o teu nome. No momento certo o ministério ser soprado. Fica tranquilo. Eu vou profetizar para a DPU. Quem é a DPUense aqui agora? Eu profetizo. Deus não escolheu a DPU, não foi à toa. É o momento certo, pastor Amara, de ele revela. Oh, meu Deus. Vamos lá. Vamos analisar aqui o texto. Meu amigo aí do slide, me ajuda aí, tá? Versículo 1 diz assim, ó. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu o quê, gente? Vamos lá. Para que não reines sobre Israel, enche o teu vaso de azeite e vem, e enviar-te a Jessé o Belemita, porque dentre os filhos de Israel tenho provido rei. Por gentileza, destaque pelo menos 3 verbos aí dentro desse texto. Primeiro, disse o Senhor a Samuel, aí vem o primeiro que eu vou destacar. Até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado? Segundo, enche o teu vaso de azeite e vem. E terceiro, porque dos filhos de Israel tenho provido rei. Gravou? Então vamos lá. A palavra aqui, até quando, vem de ad matai. Ad, até, matai, quando. Ad é uma preposição que tem uma ligação com alguma coisa. Quando aqui, por mais que aqui seja traduzido como quando, entendemos como conotação de tempo. Mas aqui no hebraico não é tempo, é limite. Minha esposa ficou toda hora, vai estudar, porque vamos lá. Por que aqui é limite? Porque quando ele está dizendo assim, até quando ele está dizendo, o texto diz, e disse meu amigo Mateus, o Senhor a Samuel. Quem estava falando aqui, gente? Então vamos lá. Se é o Senhor, a palavra que o tetragrama aparece ali, Yud, Re, Vav, Re, que é Yahvé ou Yahweh, a gente fala assim, né? Mas a pronúncia é a mesma. Mas quando se trata disso, ele diz, até quando? É como se Deus dissesse para Samuel, Samuel, eu já estou no meu limite. Até quando você vai desperdiçar a unção chorando porque eu já dispensei? A ideia aqui, gente, não é tempo, é limite. Qual é a ideia? Eu já te avisei há muito tempo. Quem é? Tá com essa pessoa por quê? Tá aceitando? Elias, me prova, eu te provo. Porque a palavra para dó ou lamentação é mitabel no hebraico. A palavra mitabel significa lamentar profundamente, mas a raiz dela é que diz tudo. A raiz aqui, gente, é avat. Avat significa luto que paralisa.
preocupação de Samuel foi tanta que ele parou a ponto de Deus mandar: enche o teu vaso de... Se ele mandou encher, é porque estava o quê? Mas só estava vazio porque ele queria? Não, é porque ele estava paralisado. Então qual é a ideia que eu posso aplicar sem medo nenhum? Tem pessoas que te paralisam. Aí eu estou dizendo: eu já cheguei no limite, já te avisei quem é e por que você está. Elias, o que aconteceu? Gente, é só você olhar o texto. Eu gosto muito de Bíblia, então vamos lá. O que Saul fez para que Deus possa rejeitar? Lembrando, senhores, que Deus não rejeita pessoas, Deus rejeita atitudes. Quer ver uma coisa? O que ele fez? Primeiro, usurpou o sacerdócio, 1 Samuel capítulo 13, versículo 8. Segundo, obedeceu pela metade. O que ele fez? Ele cumpriu parcialmente a ordem de Deus. Ao invés de matar todos os amalequitas, ele não matou todos. Ele levou como herança até os gados e, para piorar, ainda manteve o rei vivo. Elias está falando heresia? Não, só estou lendo o capítulo 15, versículo 1, só estou lendo. E outro, justificativa pelo pecado. Qual a ideia? Sempre dava desculpa, não assumia responsabilidade. Só estou lendo o capítulo 15, versículo 15. O quarto, culpava o povo, 15, versículo 24. Ou seja, ele sempre dizia: o povo, o erro é do povo, o povo é isso. Acontece hoje em dia? Vou falar. Tem gente que é especialista em acusar o erro dos outros, mas não tem responsabilidade de assumir o próprio erro. Não, para quê? Foi falado bem aqui, eu não vou me humilhar, não. Para quê? Eu não vou assumir minha responsabilidade, minha culpa. Eu sei que quando aperta dá um pouquinho de vontade de não dar glória, né? Eu sei. Mas vamos lá. O quinto, orgulho e glória própria. Ele constituiu um monumento para si. Inacreditável, né? Agora vamos lá. E rebelião e obstinação, capítulo 15, versículo 23. E para piorar, ele perdeu a sensibilidade espiritual. Só tu lê o capítulo 28, versículo 6. Então, qual é a ideia? Tudo isso que Saul fez, Samuel estava presente e viu. Elias, me prova, só tu lê o texto. E Samuel vendo. E Samuel olhou. E Samuel soube. E Samuel. Então, quando Deus fala com Samuel, já estava no... Eu te mostrei todas as atitudes quem Saul era. Vai continuar com Saul? Saul paralisa ministério de quem tem que ter a botija cheia. Mas só, eu vou profetizar para quem gosta de ser cheio aqui agora. Filma isso aqui. Deus está tirando Saul que paralisa, mas tem um Davi lá no pasto esperando. Segure na mão de alguém e diga: enche, que ele está te preparando o teu caminho. Fala para ele: afastar de Saul não é fácil, mas é proveitoso, porque Saul te paralisa, mas o caminho destrava. Pode abrir a boca para dar noite. Cadê os homens aqui? Aleluia! Senhor, mas eu estou lamentando, o projeto que você me tive. Ele é um homem bonito. Sabe, é um homem bonito. Bonito. Os seus ombros sobressaíam e algumas patrísticas diz que ele tinha aproximadamente 2,5 metros. A Bíblia não diz, mas a patrística diz. Então eu vou para a Bíblia diz que os seus ombros sobressaíam, então isso indica que ele chamava atenção, era destacado, era um benjamita bonito. Mas só que isso é um benjamita igual o pastor assim, ó, alto, né? Bonito. É igual o pastor assim, bonito, entendeu? Mas só que aí é que tá. Aí ele diz assim: gente, entenda, Deus respeita o lamento, Deus respeita o luto, sabia? Mas só que por que ele interrompeu? Pergunte para mim por quê?
Porque Deus falou com Samuel assim, Samuel, é como se Deus falasse com Samuel assim, Samuel, o projeto que o homem escolheu falhou, agora o meu continua. Elias, o projeto que o homem escolheu, só você leu o capítulo 8, quem escolheu Saul? Foi Deus ou foi o povo? Então tá bom. Então vamos lá. Ele diz assim, ó, enche o teu vaso de azeite e vai. Está escrito assim? Está escrito assim, gente? Quem está escrito aí? Enche o teu vaso de azeite e... Ah, peraí. Uma coisa eu pedi para você ir. Outra coisa eu falar, velha. Ah, peraí. Vamos lá. Vamos analisar aqui no português, tá, senhores? No português. No português está dizendo, enche o teu vaso de azeite. Numa outra tradução está, enche o teu chifre de azeite, correto? E vem. Essa expressão vem aqui, no português normal, é como se eu estivesse chamando a minha esposa para ir para um local. Por exemplo, se eu chegar para minha esposa e falar assim, amor, tem café que a pastora Mara fez ali atrás. Ela vai dizer, mas então tá bom, eu quero ir. Então, aí eu vou falar o quê? Venha. A ideia de ela vir é porque eu estou indo o quê? Junto com ela. Eu estou... Eu estou mostrando o caminho para ela. Para chegar. E isso não, mano? Porque... Então, com a ideia, por que eu estou mostrando o caminho para ela? Quando ele está dizendo, enche teu vaso de azeite e vem, vocês vão entender o porquê que ele falou isso. Sabe por quê? Porque a ideia de vir aqui é que a pessoa que falou já estava e só estava esperando o quê? Então pronto. Quando ele está dizendo, enche o teu vaso, o caminho eu já preparei. Elias, o caminho ele já preparou. Já, é só tu ler o capítulo 13. Eu já vi um homem que é segundo o meu coração. Qual a ideia? Eu já fui no caminho, fui direto para Belém, cheguei aonde está aquele pastor que está lá, e eu escolhi. Agora, Samuel, a trajetória que eu fiz, pode vir tranquilo que nada vai te atingir. Elias, como assim? É só você perceber o texto, gente. Olha o texto, olha o que ele diz, versos 2 a 5. Porém Samuel disse, como irei? Gente, isso aqui é uma dúvida plausível, tá? É uma dúvida plausível naquela época, tá bom? Vocês vão entender o porquê. Ele diz assim, ó, como irei eu, pois ouvindo-o Saul, me matará. Gente, lembrando, ele era rei ainda, tá? Por mais que ele não tivesse a presença dele, ele era ainda rei. Então vamos lá. Me matará. Então disse o Senhor. Olha o que o Senhor disse. Toma uma. O que ele falou aí, gente? Toma uma bezerra das vacas contigo e disse, vim para oferecer sacrifício. Você perguntou assim, se você parar para pensar, Samuel perguntou assim, ó, para onde irei eu? Não, ele perguntou como. Como é uma condicional. O que eu tenho que fazer para chegar até lá? Aí como Deus, ele é maravilhoso e ele entende, ele diz assim, então tá bom, eu vou te dar aquilo que você precisa. Por quê? Toma uma bezerra. Numa outra tradução tá, toma um novinho contigo e diga, ó, ele é Deus, ainda é Deus da instrução, tá? E diga assim, ó, vim oferecer sacrifício ao Senhor. Mas pera aí, gente, vamos lá, vamos analisar o texto. Você sabia que a caminhada que Samuel poderia fazer é uma caminhada um pouco longa? É aproximadamente de 4 a 5 horas andando, tá? E para onde ele ia? Pelo caminho dos patriarcas, porque Samuel estava em Ramá. Aí ele me prova que ele está em Ramá. Só você ver o versículo 13 do capítulo 16. E depois que ele ungiu Davi a rei, ele voltou para onde? Para Ramá, para a casa dele. Então ele estava na casa. Então ele tinha que passar por Ramá, Gibeá, Jerusalém e Belém. Então em Jerusalém, quem era o rei lá?
Saúl, gente. Então ele pegou, não, beleza. Chegando em Ramá, show. Eu tô. Mas quem não fugir da geografia bíblica sabe o que eu estou falando. Então vamos lá. Ele chegou, passou. Ok, Gibeá maravilhosamente. Agora em Jerusalém foi o medo dele. Pergunte para mim por quê? Gente, Samuel era o homem mais respeitado em Jerusalém. Ele ungiu o primeiro rei. Ele tinha autoridade moral e espiritual. Era para ele ter medo? Então por que ele teme? Porque ele sabia quem era Saul. Saul era paranoico e violento. E qualquer movimento que ele fizesse, ele poderia interpretar de qualquer maneira, dizendo: é uma conspiração, então mata Samuel. Mas só que Deus está dizendo assim, ó: pega um novilho, bezerro. Por que ele deve pegar? Porque bezerro significa proteção. Não, gente, pega isso aqui. Significa proteger. Então qual é a ideia? Quando você for, o planejamento de te matar tá lá. Mas quando você tá com o bezerro, eu vou profetizar aqui agora: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas essa igreja não será atingida. O planejamento de te matar estava com Saul, mas o bezerro já tinha sido planejado pelo todo. Ai, quem pode dar glória? Elias, como é que pode? Foi no meio do caminho que foi planejado. Foi porque se por um caminho Satanás queria chegar por 7, ele vai ter que procurar saída. Porque você, segure na mão de alguém e diga para ele: você está acompanhado. Fala para ele: quando Deus manda você ir, até Satanás tem que bater retirada da onde ele está. Porque quem está chegando é cheio, 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 cheio. Só quem é cheio. Preciso nem dizer quem é cheio, já estão se manifestando aqui. Uma outra palavra é que quando Deus ele prepara o caminho, primeiro ele diz: se encha. Porque quando você se enche, o caminho já está preparado. Então isso indica o quê? Que Deus não prepara caminho para quem está vazio. É verdade. A ideia de encher, a gente fala de preparo. Vou falar. Tem muita gente que quer trilhar, pastor Amaro, evangelista, meu amigo, igreja do Senhor. Tem muita gente, homens, igreja do Senhor, tem muita gente que quer chegar em caminhos altos, mas não se prepara para isso. Não, eu quero pregar. Bota lá a agenda aberta, ainda bota assim, ó, conferência. Porque eu sou teólogo, escritor, historiador, semideus, não sei o quê. Aí quando a pessoa abre a boca, tu não vê saindo nada. Pegando mensagem de YouTube para querer se sobressair. Quem é, gente, não precisa mostrar que é. A ordem era para justamente Samuel dizer assim: ô Saul, eu tenho moral, rapaz. Pô, tu não pode me matar, não. Eu vou lá ungir Davi e acabou. Não. Apesar de também nem saber quem era. Mas se você perceber, ele não falou nada. Ele só obedeceu a voz de quem? De Deus. Quem é cheio aonde ele passa. Agora entenda uma coisa. O texto diz assim, ó: e fez, pois, o que Samuel dissera, e ele foi diretamente para onde? Para Belém, aproximadamente de 9 a 10 quilômetros, 4 a 5 horas de viagem. Imagine, ele com o cordeiro na mão. O texto não mostra como é que ele trouxe o cordeiro, mas só diz que ele levou com o bezerro na mão, ou até mesmo levando, até chegar lá de 4 a 5 horas, gente. Agora vamos lá. Quando ele chega até lá,
Aí os que estão lá na porta dizendo assim, ó, ih, rapaz, Samuel está chegando aí. Aí Samuel está chegando aí. Vamos nos consertar aqui agora. Porque assim, toda vez que o profeta chega, toda vez que o profeta chega, eu tenho que fazer com aquele pecado que eu fiz em oculto, eu tenho que revelar ele e pedir perdão a Deus assim. Então, meu amigo, traz um sacrifício aí, porque Samuel está chegando, rapaz. E quando o profeta chega, é terrível, ele só chega para falar a palavra dizendo para se arrepender. Eu estou com medo, meu amigo, mano. Aí daqui a pouco ele pega a dor, gente. Ele fala assim, ó, um de vocês aí, quem tem coragem aí? Rapaz, eu tenho coragem. Então o que você vai fazer? Vai lá e pergunta a ele por que ele veio aqui. Aí chega até ele e fala assim, ei, é de paz a tua vida? Aí sabe o que Samuel diz? Ele ora, é de paz sim a minha vida. Mas ó, tem um porém, tá? Santificai ao Senhor. Mas peraí, gente, por que ele teve que santificar o Senhor? Lembra que eu falei que a bezerra significa também proteção? Tá, mas tem uma outra coisa, transição. É a mudança de um ciclo velho e para que um ciclo novo aconteça é necessário santificação. Ele diz assim, eu vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Gente, entenda, Deus, o Samuel não falou de fato para eles, para quem que ele foi lá. Ele só disse assim, ó, eu só obedeci a voz de Deus. Qual a voz de Deus? Fala que você veio o quê? Santificar, sacrificar. Só isso. O resto eu faço. Mas qual é a ideia do porquê que ele diz para vir santificar? É porque já estava preparando. Porque antes de Deus ungir Davi, Deus mandou todo mundo santificar. E sabe por quê? Porque o novo começa com consagração. Porque aqui se você quer entrar no chamado segundo o coração de Deus, precisa se separar do comum. Porque santificação não é opção, é um pré-requisito do Evangelho. Tem gente que quer servir a Deus de qualquer maneira. Deus me quer de qualquer jeito. Quer não. Senão ele não falasse assim. Senão ele não falava, toma tua cruz e siga-me. A ideia do Evangelho é mudança. Você pode vir da maneira que você tiver, mas eu duvido quando você se encontra com ele, você permanece. Não. Me prova um que veio com Cristo, encontrou com ele verdadeiramente, saiu da mesma maneira. Não sair da mesma maneira, sai diferente. E por que sai? É porque quando a proposta do Evangelho vai mudar, ele tira a escama do seu olho. Gente, tem pessoas aqui que já foi ex alguma coisa. Tem pessoas aqui que foram salvas por Cristo em algum lugar. Se alguém aqui já teve esse encontro com Cristo, já sabe do que eu estou falando. Então você sabe e entende que quando Ele te encontra, Ele muda a mente, corpo e coração. Ele muda. Abraçando, estou sentindo Ele. Aleluia. Aí Ele diz assim, ó, está lá na casa de Jessé. Olha a caminhada, depois de uma caminhada longa, chegou na casa de Jessé. O texto diz, e sucedeu que entrando eles, é como se Samuel tivesse chegado na casa de Jessé. E aí, Jessé? Não. Porque toda vez que o profeta entra na casa, ele é recebido com honra. Glória a Deus, aleluia. É como se Jessé, meu amigo Mateus, olhasse para Samuel e falou, meu Deus, Samuel aqui? Na minha casa? Pergunte para mim por quê? Porque Belém não era um local que era sempre visitado. Belém não era o comércio principal onde todo mundo ia. Belém era uma cidade pequena, que não tinha nada além de pasto, agricultura e só.
E outra, era um povo relativamente de classe média baixa. Ou seja, não tinha valor nenhum. Então, para o profeta chegar lá, é porque é alguma coisa, gente. É tanto que quando ele chegou lá, você aqui, seleciona um dos teus filhos aí, tá? Mas por quê? Deus mandou eu vir aqui. Porque ele falou que um dos teus filhos aí eu tenho que ouvir do rei. O que é? É como se você falasse, é mole isso aí. Ele abre! E o texto diz: e sucedeu que entrando eles, Samuel bate o olho em Eliabe. O Talmud diz que Eliabe tinha aproximadamente 1,90 m. Ele tinha uma estatura, ele praticamente era dentro do Talmud, ele praticamente um Saul melhorado. Ou seja, o homem era bonito, imagina. Passando uns 6, 7 evangelistas, Alcina aqui, a esposa do pastor, imagina. Passando uns 5, 6 dele assim, ó, tudo forte, bonito, assim, bem aparente. Aí, passa Eliabe, olha a primeira coisa que Samuel vai falar, certamente. Está perante o Senhor e teu ungido. Eu acertei de primeira. Aí o que Deus falou? Não atentes pela sua aparência e nem pela sua altura. A resposta de Deus para Samuel é o versículo 7 que nós lemos. O versículo 7 é a resposta de Deus. Não atente pela aparência. Passa Eliabe, Senhor, é esse? Não. Passa Samar, bonitão também. Eu sou melhor do que Eliabe. Eliabe, tu não foi escolhido? Haha, agora é eu. Aí daqui a pouco, o que acontece? E aí, Senhor, é esse? Também não é esse não. Samar, vai. Passa um, passa outro. O texto diz: e acabando-se os filhos. Samuel pergunta: e aí, Jessé, acabou-se os filhos? Rapaz, não acabou não. Ó, tem um, cadê ele? Ele não está aqui não. Cadê os Davis aqui, gente? Meu Deus. Cadê ele? Ele não está aqui não. Onde ele está? Ele está lá no pasto. Então tá bom, chama ele. Mas só que o célebre do texto não é lá no versículo 11. Não, ninguém se assente na vez enquanto ele não chegar. Não, é no versículo 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes à sua aparência nem para a sua altura e estatura, porque eu o rejeitei. De primeira, Deus rejeita Eliabe. Porque o Senhor não vê como homem. Meu Deus do céu, qual que esse versículo 7, por gentileza, meu amigo? Ih, o rapaz do slide não está aí. Mas ele está dizendo assim, ó. Ah, já está lá? Está lá? Aí o que ele está dizendo aí? E nem para a sua. A palavra para a altura física aqui é covara. Repita comigo, covara. Mas fala, covar. Fala, covar. Covar significa altura. Comar significa estatura. Quando ele está dizendo não te atentes, ele está dizendo não fica olhando com uma pré-determinação, dizendo que é esse. Porque o Senhor não vê como homem. É como ele está dizendo assim, ó. Porque o Senhor não vê como homem vê. Porque o Senhor não olha como homem olha. Não sente como homem sente. E não toma atitude como homem toma. Eu não vejo a forma que você vê. O homem, e ele diz ainda, o homem vê o exterior. Tem um livro chamado Rápido e Devagar, 2 formas de pensar, de Daniel Kahneman. Ele diz que isso aí, com uma pessoa que se precipita na sua aparência, é uma pessoa que tem adepta à lei do menor esforço. Qual a ideia do menor esforço? Não procura histórico, não procura vida, e a prova de primeira quem é. Aí sabe, Daniel Kahneman chama isso, mas Deus fala assim, ó, vocês olham o exterior, tá? Eu, porém, a palavra coração aqui, gente, vem de levar. Levar significa intenções, motivações,
valores, lealdade e capacidade. Quando Deus olha para alguém, Deus olha a intenção, Deus olha a motivação, Deus olha o valor, Deus olha... Tá bom. Deus olha a lealdade, Deus olha a capacidade e Deus olha a disposição. Vocês estão encaixados nesses requisitos aqui, senhores? Se estão encaixados nesse requisito, você acabou de ser escolhido. Até a pastora Mara pegou de pé. Você está sendo escolhido hoje. Você é escolhido hoje. Se você está aqui é porque Deus olhou a sua intenção, sua motivação, seus valores, sua lealdade, capacidade e ainda olhou a sua disposição de obedecer. Então, escuta, Deus não está procurando homens mais bonitos, homens mais fortes, homens mais altos, homens mais eloquentes, homens mais conhecidos. Sabe quem Deus está procurando? É aqui que é o segredo de quem é segundo o coração. E por que é segundo o coração, gente? O segundo coração, ele é maravilhoso. Isso aqui é para tu pegar até de pé. Eu vou até ler isso aqui. O homem segundo o coração é aquele que faz que nem Davi. Porque Davi não é um homem perfeito. Porque aqui tem muita gente que pensa que para ser homem segundo o coração tem que ser perfeito, porque tem gente que classifica a divindade como um ser perfeito, dizendo, então para eu, já que ele é perfeito, eu também tenho que ser perfeito. Mas só que Davi pecou feio, e ele era um homem segundo o coração. Ele cometeu um adultério, um homicídio indireto. Mas sabe o que fez? Ele ser segundo o coração não é pecado que ele cometeu. O que ele fez? Ele sempre retornava ao Senhor, sempre mantinha quebrantamento, sempre vivia em arrependimento. O homem segundo o coração é um homem com o coração rendido, um homem com o coração quebrantado, um homem que diz, eu posso estar quebrado, mas eu sei de um Deus que me faz de novo. Se você quer essa palavra, pega ela de pé. Deus escolheu o homem independente do teu defeito. Segura a mão desse homem cheio aí, alabaia, xandaraia, calabaxulha. Deus marcou esse encontro para dizer, eu encho, independente da imperfeição. Eu estou enchendo vasos. Só quem acredita na boca. Só quem acredita na boca. A mãozão poderosa aqui. A mãozão poderosa aqui. Deus está levantando Davi, que independente se pecou ou errou. Mas Elias, eu pequei daqui a 1 minuto. Elias, eu peguei há 5 minutos atrás. Deus está dizendo, isso só é a prova de que tu é segundo o coração. Você pode dizer agora para alguém aí, agora com convicção, você é homem segundo o coração de Deus. Eu sei que tem mulheres aqui, diga, você é mulher segundo o coração de Deus. Parou para pensar que Deus não olhou para o teu erro. Parou para pensar que Deus não olhou para o teu pecado. Parou para pensar que Deus não olhou se você errou daqui a 5 minutos atrás, ou 10 minutos, ou 5 segundos antes. Então não está reparando isso não. Ele já está dizendo, já que você se quebranta, já que você precisa de mim, já que você entende que voltando para mim, fazendo o techuvar, o techuvar é o que? É voltar, independente do erro que cometeu, é se arrepender, dizendo, Senhor, eu não sou nada, tu és tudo. Eu não sou Saul idólatra, eu sou Davi que se quebranta. Agora sim, vamos para a parte final aqui. Vocês sabem do segredo dessa cor azul aí? Tá vendo essa cor azul? Ainda que a camisa seja preta, mas o tema é azul, não é? A paleta de cor, muito obrigado. Mas vamos lá, por que azul e não vermelho que é poder? Por que azul e não dourado que é glória? Por que azul e não branco que é pureza? Sabe por que é o azul? Porque tem um segredo espiritual escondido aqui e é bíblico. Quer que eu te fale? A cor azul, que é Terrelet, ele era a cor da revelação divina.
Ó, quem está de azul ainda morre. Elias, eu não estou de azul, mas está sentado numa cadeira azul. Elias, como é a cor da revelação divina? Êxodo 24:10. Safira. Safira, se você pesquisar aí agora, é um azul profundo. Porque em Êxodo 24, sabe o que diz lá? Sobre os pés de Deus havia algo como safira, um azul profundo do trono de Deus. O azul também representa o céu, diga glória. O azul representa o trono de Deus. O azul representa a reino celestial. Agora a cor azul também é usada para o tabernáculo. Só você lê Êxodo 26, versículo 1. Porque a cor das franjas das vestes do sacerdote, adivinha que cor era? Azul. Números capítulo 15, versículo 38. O profético aqui é, sabe o que é? Eu coloco sinais visíveis para formar percepções invisíveis. Ou seja, Deus coloca o céu nas vestes para que o povo carregue o céu no coração. Posso profetizar? E quem carrega o céu por dentro... Ai, meu Deus! Ai, Jesus! Quem carrega o céu por dentro se torna destinatário da eleição divina. Esse é o profético nesta noite. Você tem identidade marcada pela aliança, pelo santo nome de Jesus. Só quem tem aliança. Quer ver? O azul também é a cor do ministério da profundidade. Por quê? Porque o homem segundo o coração de Deus não é óbvio, não é espalhafatoso, ele não é barulhento. A cor azul escuro significa profundo, misterioso e escondido, até que Deus revele ele. Rapaz, depois dessa eu vou continuar usando esse terno até nos lugares onde eu vou pregar, gente. Meu Deus. A cor azul escuro é como se fosse a noite do secreto. Isso aqui é para quem ora agora. O azul também representa a noite, momento em que tudo está oculto, que ninguém vê, que não há plateia. Olha para alguém e diga: é dentro do seu quarto. No teu quarto não tem plateia. No teu quarto não tem uma câmera de iPhone assim linda que está te filmando. No teu quarto você não faz live. O teu quarto é só você. A cor azul escura, gente, entenda, foi escolhida porque o homem segundo o coração de Deus é forjado nas profundezas, moldado e revelado quando o céu se abre. Aleluia, eu estou sentindo ele aqui. Mas vamos lá. Agora vocês percebem, o texto que seria pregado, já que é o homem segundo o coração de Deus, não seria 16, versículo 7, correto, irmãos? Quem aqui gosta de Bíblia vai entender. Porque no capítulo 3, versículo 14, o amigo pode colocar ali agora, por gentileza? E é Bluetooth? Que rapaz! Vamos lá, capítulo 13, versículo 4 de 1 Samuel. 14, perdão, de 1 Samuel. Gente, o que está escrito aí? Ah, foi? Foi aqui? É, capítulo 13, 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14. Foi? O que está escrito aí? Não seria esse? Aleluia. Não encaixaria agora? Mas peraí, não encaixaria agora? Eu poderia pregar, foi esse texto, né? Não é esse texto que eu poderia pregar? Então por que o tema é o capítulo 16, versículo 7? Já que o texto sugerido é o capítulo 13, versículo de número 14. Você vai pensar? Já para para pensar nisso? Porque, gente, porque essa escolha parece no início estranha, mas o tema é o homem segundo o coração de Deus,
Mas o texto aqui, 16, versículo 1 ao 7, é o capítulo onde Davi nem entra em cena ainda. Então isso cria aquilo que chamamos de dissonância temática. Qual é a ideia? O tema fala do homem já reconhecido por Deus, mas o texto mostra o processo para ser. O tema, de novo, vou repetir aqui. O tema fala do homem já, porque é segundo o coração, reconhecido por Deus, mas o texto fala do processo para ser reconhecido. Davi aqui no capítulo 16, ele não apareceu, gente, ele só apareceu lá no versículo 13. Então por que isso, gente, é como se você, é como um campeão que olhando para o início do treino, mas ele não olha para o troféu, ou seja, ele sabe que ganhou, mas o esforço que ele fez lá atrás foi o resultado dele ganhar aquele troféu. Então por que esse tema no capítulo 16, versículo 1 ao 7, por que está escrito isso aí? É muito simples, é porque a maioria dos homens gosta de falar do resultado. Qual é o resultado? Davi que lutou, Davi que venceu, Davi que reinou, Davi que foi honrado. Mas o tema em si, o texto em si, eles querem que aprenda a olhar o começo do caminho, não só o final. A ideia aqui, gente, é que vocês entendam como Deus trabalha com o homem antes dele aparecer para o mundo. Que essa dissonância que está ensinando aqui para nós é o seguinte: o tema fala do homem pronto, mas o texto mostra Deus preparando o homem. Qual é a ideia aqui? O sermão não é para falar sobre um Davi famoso, não é sobre, mas é sobre um Deus que identifica um homem que ele quer levantar. Quem é esses homens? Sabe por que isso aí é importante? Porque muitos homens querem conversar sobre função, posição, reconhecimento e liderança. Mas o texto trata caráter, coração, processo e preparo. Aleluia! Entenda, gente, o que esse tema e o que o texto está querendo dizer, sabe o que é? É que vocês têm que começar pelo texto do começo, para aprender a enxergar o que Deus olha em um homem quando ninguém está olhando para ele. Alguém estava olhando para Davi lá no pasto, gente? Alguém estava olhando para Davi enfrentando o urso e leão? Não estava, né? Foi tudo no começo, foi tudo antes. Então a ideia aqui, gente, é o seguinte: é que o tema mostra o homem já reconhecido, mas o texto mostra Deus preparando e avaliando esse homem antes de qualquer título. Isso aqui é para nos ensinar a enxergar o processo pelo qual Deus forma o homem e não apenas o resultado final. Então por que não pregou ali no capítulo 13, mas pregou no capítulo 16? É porque está mostrando para nós como Deus escolhe um homem. Ele está mostrando, lembra das perguntas lá na frente? A resposta está aqui. As perguntas lá atrás, a resposta está aqui agora na frente. Por que Deus escolhe um homem? Por que Deus ele despreza uns e levanta outros? O texto já respondeu. E o que define um homem segundo o coração de Deus? Todas essas três perguntas, a resposta está aqui. Ficamos de pé, por gentileza. Quero fazer um ato profético para a sua vida agora. Aleluia, Jesus. Coloque a sua mão direita no seu peito e declare agora com firmeza assim. Diga: Senhor, ajusta o meu coração interior. Agora diga bem forte assim, ó: eu rejeito o padrão de Saul, aparência, reação, imaturidade. E fala assim, ó: eu agora assumo o padrão de Davi, verdade, coerência e responsabilidade diante de ti. Aleluia, Jesus. Quem acredita? Aplauda Jesus porque acredita. Aleluia! Que cada homem aqui saia afirmado, consciente e desperto.
Que esta oração não apenas seja um momento, mas um marco para a tua vida. E que o Senhor Deus, que alinhou hoje dentro de nós uma profunda decisão, postura e transformação real, é para nós homens. Levantemos a nossa cabeça, endireitemos os passos e caminhamos como homens que carregam um propósito, identidade e responsabilidade diante do Senhor. E que esta palavra, em nome de Jesus, gere frutos que permaneçam. Feche os teus olhos. Pai Celestial, obrigado porque tu não olhas para a aparência. Porque se o Senhor olhasse para a aparência, Deus, o que seria de nós agora? Se o Senhor olhasse como o homem olhasse, o que seria de nós agora, Pai? Mas para o nosso coração que o Senhor nos olhou. Obrigado porque o Senhor olhou para nossas intenções. Então, portanto, eu te peço, Pai, porque somos pecadores, então sara o nosso interior. Cura o luto que nos paralisa e remove, meu Deus, o medo que nos impede de obedecer. Ó Pai, em nome de Jesus, forma em nós um coração segundo o teu. Dai-nos sensibilidade espiritual, meu Deus, eu estou sentindo ele, para discernir o que o Senhor tem e faz, para que nós possamos entender aquilo que o Senhor tem como propósito para nós. Que sejamos homens segundo o teu coração, não pela visibilidade, mas pela profundidade. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em nós um espírito reto. Cria em nós, ó Deus, um coração puro. Oh Pai, ainda que o texto não diga, mas de forma interpretativa eu digo, Senhor, ainda que tudo seja tirado de nós, não retira de nós o teu Espírito, não retira de nós a tua presença. Queremos fazer igual Moisés, só vou se a tua presença for comigo. Queremos fazer igual Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Só quem está sentindo esse amor, só quem tem sentido a presença do Espírito Santo, faça e dê o seu melhor, maior, imenso glória que você pode dar. Porque enquanto você glorifica o Senhor, purifica o seu coração. Nesses 50 segundos restantes, você pode dizer agora na sua mente, tocando no seu coração, diga aí. Você entendeu que você é segundo o coração de Deus? Então fala para Ele. Diga para Ele: Senhor, eu preciso de Ti, Pai. Preciso mais e mais, quebranta-me. Me ensina a perdoar, me ensina a entender. Me ensina, meu Deus, a ser um homem, meu Pai, dentro do meu relacionamento. Me ensina, meu Deus, a ser um homem sábio. Me ensina, meu Deus, porque eu sou pecador, eu erro tanto. Às vezes eu chego estressado no trabalho. Às vezes a minha esposa só quer falar comigo, mas devido ao cansaço no trabalho, Senhor. Às vezes eu não consigo dar aquela devida atenção. Pai, eu quero ter esse coração, de que quando eu chegar dentro de casa, todo o cansaço do trabalho seja voltado para trás. E eu venha, quando eu chegar dentro da minha casa, um novo homem, a ponto de ter uma virtude igual Caleb. Caleb tinha muita idade, mas ele era como se fosse um jovem. Não tinha cansaço nenhum. Pai, obrigado. Dai-nos um coração igual a teu. Oh, aleluia.
com fé. Isso. Obrigado pela oportunidade. A bola mais forte eu vou ter para Jesus.